nada além do sangue de Jesus. Quer dizer que nada além de Cristo, amém? Enquanto eu meditava nesse texto, eu fiz uma anotação que diz assim, eu fiz uma nota aqui, eu queria compartilhar com os irmãos antes da gente louvar com a próxima canção. Ao nos alimentarmos verdadeiramente de Cristo, observando os princípios da palavra, o resultado é a vida. E as escolhas revelam as nossas prioridades. E isso terá impacto em nós e em nossa família. E é interessante que Jesus, ele também, ainda nesse mesmo capítulo, ele fala mais adiante assim, né? Que, contudo, há alguns de vocês que não creem, né? Ele falava para aquelas pessoas que estavam ali. E é onde depois Pedro vai falar também, né? Senhor, para quem iremos, né? Se tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Então, nós sejamos assim. Seja crente, né? Creia no Senhor Jesus. Creia de verdade. O problema nunca está na palavra, nunca está no Senhor. O problema sempre está em nós. As coisas são claras. O tempo todo. Depois eu te convido a meditar nesse capítulo 6 aqui de João. O tempo todo o Senhor está ali. O Senhor está aqui agora conosco. Né? Quantos ainda não abriram os olhos? Ore para que o Senhor abra seus olhos. Para que você enxergue tudo que está acontecendo no plano de Deus, né? Na vontade, como é a vontade do Senhor, né? É um plano que não depende da nossa vontade, mas que faz toda a diferença nós estarmos no Senhor, amém? E assim, vamos louvar o Senhor com essa canção. Que eu não lembro se eu cantei ela da última vez que eu louvei, mas eu amo essa canção porque ela tem esse trecho que fala assim, ó, veja comigo está o Espírito queimando o meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração até o meu tempo findar. Santo Espírito, teu reino quero ver. Santo Espírito, teu reino quero ver. Isso é maravilhoso, isso é muito bonito. Vamos louvar o Senhor, amém? Os irmãos estão ouvindo? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro da voz, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Aleluia! Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande.
Veja comigo está o Espírito queimando meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até me tempo aqui ficar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite. Eu me sinto privilegiado de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que nos alimenta, aquilo que nós mais amamos de fazer. Mas é um privilégio porque eu fui recebido aí em Minas, em outubro, com muito amor, muita alegria. Isso deixou meu coração inflamado para quando puder sair de São Paulo, quem sabe ir para perto de vocês, ou para ir para Minas, porque o lugar é bem melhor que São Paulo, né? Bem melhor que São Paulo. É mais gostoso, mais calmo, mas a recepção é melhor, as pessoas são carinhosas, talvez por não ter aquela loucura de uma grande cidade como São Paulo, de uma grande metrópole, né? Que está dentro das 3 maiores do mundo, e ser uma loucura mesmo de cidade, né? Uma cidade que não desliga, uma cidade que vive correndo e deixa as pessoas correndo que nem doido atrás de dinheiro, de ter coisas, atrás de ovos de Páscoa, mas que no fundo termina esquecendo o que é mais importante, que é Deus. E quando o Wagner conversando, ontem à noite nós estávamos conversando também, e ele falou para mim trazer, se podia trazer a palavra. Para mim, isso não é um pedido, é uma ordem de Deus, porque a palavra nos ensina que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. E o que eu tenho de dívida com vocês é o amor que vocês deixaram pela minha vida, pela minha família, quando eu passei por aí. Isso é maravilhoso. Meu sonho, minhas orações é que tão cedo eu possa levar minha esposa, meus filhos, para a gente passar um tempo aí com vocês, a gente dar muita risada, se divertir um pouquinho, orar, louvar a Deus com esses músicos fantásticos que vocês têm e podemos glorificar ao Senhor. Mas, como eu não vim aqui para ficar falando somente, eu, diferentemente do que eu faço, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito dessas coisas online, tá? Deixa eu explicar para vocês, porque para mim eu gosto daquela coisa do tete a tete, de ver as pessoas, de ver os olhares. Eu tenho vontade de falar para todo mundo, Daniel, Tiago, Lucimar, abrem aí que eu quero ver o rosto de vocês. Eu gosto de ver todo mundo, porque isso faz parte do pastoreio, faz parte da igreja, né? Que nem a irmã Soledade estava falando da saudade dela, de todo mundo. É verdade. O online não mata a saudade. O online não mata a saudade. É uma ferramenta que Deus nos deu, e glória a Deus por esse privilégio que nós temos. Em outras épocas não tiveram,
mas eu fico feliz de saber que a saudade só vai matar um pouco quando todos estão próximos. E a igreja é para estar em comunhão junto. Então não percam isso. É o que Deus deu, uma das coisas mais importantes para vocês, estar em comunhão como igreja. Eu vou dar um segundo aí, alguns segundinhos para você pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro de 1 Tessalonicenses. Queria que você abrisse a Bíblia comigo, ali no livro de Tessalonicenses. A minha está aqui. Se eu estiver falando muito alto, se o som falhar alguma coisa, é só falar comigo aqui. Mandar mensagem. Eu estou com duas telas abertas, uma aqui e uma no YouTube. Amém. É interessante que o livro de Tessalonicenses, a carta à igreja de Tessalonicenses, Paulo fala sobre uma igreja, né? Ele fala como uma igreja, mas uma igreja muito boa. Uma igreja que passou dificuldades na sua plantação, mas que é uma igreja maravilhosa. É uma igreja exemplar para alguns pontos. E Paulo amava muito a igreja de Tessalônica, né? Nós vamos ler 1 Tessalonicenses somente um versículo, que está lá no capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Essa parte, a partir do versículo 12, do capítulo 18, Paulo está dando recomendações, votos, despedidas da carta, que ele estava ali da primeira parte da carta. Ele estava trazendo algumas informações, o qual ele já tinha ensinado à igreja, mas que ele estava renovando isso na vida deles. Uma delas, não vou ler ela, mas ele fala: alegrai-vos, orai sem cessar, alegrai-vos sempre, cuidai para que ninguém retribua mal com mal. É um sermão do monte, praticamente resumido. Mas é interessante que hoje, como o pastor Wagner falou, nós vamos falar de gratidão. E é um tema que eu usei de manhã também aqui na igreja. Então, praticamente é uma repetição, com algumas alterações, do sermão que eu trouxe hoje cedo na igreja. E é gratidão mesmo. É um tempo de Páscoa, tempo de sermos gratos, mas o tema é gratidão. E eu queria estimular vocês a pensarem sobre esse tema, gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai grandioso, Senhor, rendemos graças ao teu santo nome, louvamos ao teu santo nome e queremos continuar, Pai, falando sobre ti, falando sobre a sua palavra, comunicando a sua palavra, de forma que todos nós possamos aprender, guardar, mas principalmente praticar, Pai. Porque se só ouvirmos a palavra, não retermos tudo aquilo que o Senhor quer nos dar e não colocarmos em prática, algo estará errado em nós, Pai. Por isso eu peço ao Teu Espírito Santo que ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, para que nós possamos, mediante a Tua palavra, mediante essa reflexão, esse sermão de hoje, possamos estar no final entendendo e compreendendo de como sermos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria trazer alguns pontos para vocês, e eu queria fazer algumas perguntas. Mas você não precisa responder para mim, nem para o irmão que está aí do seu lado na tela aí, não. Queria que você pensasse sobre essas perguntas durante o sermão. Você já agradeceu a Deus por alguma coisa? Você, como cristão, você já agradeceu a Deus por alguma coisa que Deus tem feito na vida de vocês? Se nós escrevermos todos os motivos que temos para agradecer, sua lista vai ficar enorme ou a sua lista vai ficar como a lista do SUS? Quando a gente vai orar aqui pelas pessoas que estão pedindo orações, parece uma lista do SUS, de tão grande que é. Mas a sua lista estará assim, repleta de agradecimentos? Ela vai estender uma folha? Você não vai parar de escrever? Porque mesmo que as coisas não estejam acontecendo como nós queremos, sempre temos muitos motivos para agradecer a Deus.
Esse versículo que nós trazemos, que nós trouxemos aqui, deem graças em todas as circunstâncias, é mais ou menos, sejam gratos a Deus. Tenha gratidão a Deus por todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Você e eu que estamos em Cristo. Motivos para agradecer. Eu tenho muitos. E eu creio que vocês também têm muitos. Nós podemos citar aqui a igreja de vocês, a igreja Tribos. O que Deus tem feito na vida de vocês, desde quando vocês conheceram o pastor Wagner, quando vocês conheceram a família do pastor Wagner, quando vocês conheceram um ao outro e Deus, de alguma forma, levou vocês para congregar numa única igreja. Isso é um motivo de gratidão. Servir a Deus, louvar, tocar, sentar, levar o cafezinho, aquele cafezinho gostoso lá de domingo de manhã de vocês, que está lá com bolo, que tem esfirrinha, que tem os detalhes, que vocês, a arrumação dos copos. Isso faz parte do servir a Deus e nós temos que ser gratos por isso. Gratos pelo irmão que chega, pelo irmão que está ali, que às vezes não pode estar todo domingo, mas quando ele vai, ele tem um sorriso. Será que você tem motivos na sua vida para despertar gratidão ao seu coração? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, esse tempo de Covid-19, né? Nós temos muitos motivos para agradecer. Eu sei, porque eu converso com o pastor Wagner, e ele compartilha algumas coisas lá no grupo conosco, que alguns de vocês, alguns da igreja, de certa forma, passaram ou estão passando momentos difíceis em relação à pandemia. Familiares que faleceram, pessoas conhecidas, aqui como nós, aqui perto também. É um momento diferente, é um momento complicado que, como igreja, como pessoas, nós nunca passamos. É um momento de incertezas que hoje você pode estar aí relacionando com seu irmão, online. E se ele ficar doente amanhã, e ele foi internado no hospital, e Deus quiser levá-lo, você não vai ter mais contato, e você não vai conseguir nem visitá-lo no hospital. Talvez nem ir no velório. Mas, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, é um tempo de angústia, sim. Tem um tempo de angústia. É um tempo de preocupação. É um tempo de incertezas. Incertezas do comércio, incertezas da nossa vida, dos nossos trabalhos, do que está acontecendo ao redor de nós. Ao redor do povo de Deus, ao redor deste mundo, ao redor dos ímpios. Estamos num momento de incertezas. E dentro disso, de um momento de incertezas, eu queria relembrar com vocês a primeira Páscoa. O motivo da primeira Páscoa. Assim como nós, diferentemente, porque nós não somos escravos nem do pecado, nem somos escravos de um outro povo, mas nós somos escravos de Deus. E isso é maravilhoso, porque ser escravos de Deus é obedecer à palavra do Senhor. E Ele nos dá uma liberdade sobre isso. É algo difícil de explicar às vezes, mas é ser escravo e ter a certeza da liberdade em Cristo, que nós seremos libertos deste corpo, desta vida um dia, para uma vida fantástica ao lado do Pai. E a primeira Páscoa, ela foi celebrada, inaugurada, com muita dor e sofrimento. O povo hebreu, o povo judeu, já estava perante anos, cada dia, cada ano, cada mês, eles estavam perdendo vidas e mais vidas de hebreus. Morria muito hebreu sobre aquela época. Eles eram escravos do Egito. Era um tempo de escravidão. Por cerca de 450 anos, eram presos, acostumados até à cultura egípcia. Aos deuses egípcios, alguns, e a tudo de pior que tinha naquela cultura. Olhando para nós hoje, nós vivemos num mundo caído, assim como eles. Mas nós vivemos num mundo que a cultura está o tempo inteiro nos nossos ouvidos, o tempo inteiro nos nossos olhos. Ao mesmo tempo que naquela época os hebreus, dentro dos escravos, tinha aqueles que estavam aguardando a promessa do Senhor, do Salvador, do Libertador que viria, tinham fé em Deus, mas já existia a parte do povo que já tinha esquecido até de Deus, do Deus único verdadeiro. Foi uma Páscoa que foi celebrando essa liberdade de um povo cativo. E nesse momento da história, Deus envia o libertador, um homem chamado Moisés,
para que seu povo fosse liberto. E decorrente disso, daquele momento, e vocês sabem da história, eu não vou entrar em detalhes, houve aquelas 10 pragas, sendo que a última foi a morte dos primogênitos. Assim como o pastor Wagner trouxe ali, o Senhor deu uma direção a Moisés, que matasse o cordeiro, que pegasse e ungisse ali, passasse ali, aspergisse os umbrais das portas de cada casa do povo hebreu. Aquelas casas, o anjo da morte passaria pela madrugada, e ao passar pela madrugada, essas famílias que estavam dentro dessas casas, aspergidas com o sangue de Cristo, não passariam pela morte. Os primogênitos não iriam morrer. É interessante para nós que o povo egípcio era um povo que adorava tudo o que é tipo de deuses. Deuses da terra, sapos, gatos, deuses do ar. Pegavam os animais e criavam deuses do ar, da terra e da água. Parte do povo hebreu já estava acostumado com aquilo. Mas Deus, de maneira sobrenatural, para mostrar quem ele era Deus, e que ele tinha uma promessa e que a promessa dele não falha, para mostrar que ele era o Deus único e soberano, o único Deus vivo, ele toma soberanamente toda aquela ação, e dentro dessa ação, culmina-se naquela última praga, que é a morte dos primogênitos. E o povo de Israel, para que recordassem que seu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era o único Deus soberano e todo-poderoso para salvar e para libertar. Também, ao mesmo tempo, Deus estava mostrando ao povo egípcio: olha, seus deuses não valem nada. Seus deuses, esses deuses de barros que você tem, não vai fazer diferença nenhuma. Vocês estão colocando o coração de vocês e a vida de vocês em algo que não existe. Era um povo acostumado a adorar animais. Era um povo que estava longe de ser alcançado por Deus. Tinha um propósito no povo do povo egípcio, assim como tinha um propósito no povo hebreu. E é interessante que lá em Êxodo 12, 21, 28, e eu vou ler para vocês, diz lá, essa passagem. Então Moisés, a partir do versículo 21, Êxodo 12, 21 ao 28. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: ide, escolhei os cordeiros, segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de isopo e o embebereis do sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a viga da porta e dos batentes, para nenhum de vós mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios. E quando vir o sangue da viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observareis isto como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardareis este ritual. E quando vossos filhos vos perguntarem: que significa esse ritual? Responderei: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E o que eu quero trazer para vocês, este momento da Páscoa que nós celebramos hoje, a nossa Páscoa é Jesus Cristo. É a crucificação, é a entrega do Espírito a Cristo, porque ele venceu a morte. Entrega do Espírito de Cristo a Deus, e ele venceu a morte, e a ressurreição de Cristo. E o ponto que eu quero chegar é: que ritual é esse? Quando perguntamos hoje que rito é esse, por que celebramos a Páscoa, por qual motivo? Primeiro que nós temos que entender que nesse texto de Hebreus, Deus deu uma direção e uma ordenança, uma ordem para o povo. Vocês vão ter que celebrar perpetuamente. E os hebreus fazem isso, eles têm uma semana de celebração. É interessante, quando eles fugiram lá do Egito,
Os pães que estavam para ser fermentados não fermentaram por causa dessa correria. E eles se alimentaram do pão sem fermento. O fermento, para nós, no Novo Testamento, é relacionado com o pecado. O nosso pão é Cristo. E ele não pecou, mas sobre ele foi todos os nossos pecados. Pecados do mundo. Ele sacrificou e derramou seu sangue por nós. Que rito é esse daquela época? Hoje falamos da morte de Jesus, do tempo de espera e da ressurreição. Mas a primeira Páscoa, ela tinha o significado de libertação. Quando o anjo da morte, o destruidor, passou por cima das casas, porque a palavra Páscoa para nós, o Pessar, lá do hebraico, é passar por cima. Literalmente, o inglês é interessante que ele diz lá, se não me engano, é Passover. E esse Passover é passar por cima. Ele quer mostrar que Deus cuidou de cada um dos hebreus. E para nós essa Páscoa é a mesma coisa, no intuito de que Deus guardou as nossas vidas através do sangue de Cristo. Nossas vidas iriam para o inferno, mas Jesus, Deus, no seu amor, Jesus, no seu amor imenso, entregou sua vida por nós, pelos filhos de Deus, pelos eleitos, pelos salvos, por mim e por você, que está aqui nessa noite ouvindo. O Senhor passou por cima sobre o Egito. Ele matou os primogênitos de animais e de pessoas, mas aqueles que sobre os umbrais das portas que estavam dentro das casas, os quais o sangue dos cordeiros estavam nesses umbrais, sacrificados naquela noite, protegeram as casas e as vidas de quem estava do lado de dentro dessas casas. Assim como Jesus, como Deus aspergiu nossas vidas com o sangue de Cristo, nos libertando do cativeiro do pecado e nos dando liberdade eterna nele. As vidas dos escravos que estavam sendo humilhados, oprimidos há séculos, quase 450 anos aproximadamente, humilhados, oprimidos, devastados, eles foram libertos por Deus em algo tremendo da história. E também que o povo egípcio reconheceu ali quem é o Deus soberano. Eles viram a mão de Deus, eles olharam e com certeza alguns devem ter falado: nossa, esse é o Deus Criador. Não os nossos deuses, que não conseguem fazer nada. Quando pensamos em Páscoa, pensamos em passagem e libertação. Pensamos em um povo que passava por grande angústia e sofrimento. Eram escravos e agora passariam a viver libertos. E o que Deus quer nos mostrar hoje, por meio da Páscoa que celebramos, com nossa alegria, com os nossos sorrisos, mas com a certeza que nós temos Jesus, que também, como povo escolhido dele, podemos ser livres. Podemos passar por uma vida de sofrimento, de escravidão, de angústia, uma vida de opressão, de morte, para uma vida de abundância e verdadeira liberdade em Cristo. E é interessante isso que eu quero falar para vocês. Nós vivemos num tempo agora de pandemia, o mundo vive com essas angústias. Angústias, preocupações, incertezas, opressões. Não sabemos o que vai acontecer com a política, com aquilo, com a economia, com tudo. Mas nós temos a certeza, fielmente, que Deus cuidará de nós. Porque a Páscoa é um momento de gratidão e de recordarmos a Cristo. Não somente na Páscoa, mas todos os dias. Cristo morreu por mim e por você. Isso através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos dá essa nova vida e vida em abundância. Uma vida de liberdade, uma vida fora da escravidão do pecado, que leva à morte, mas uma vida eterna. Agora, já imaginou o sangue que foi aspergido nas vigas das portas daquele momento? Hoje foi o Cordeiro de Deus que foi aspergido sobre nossas vidas. Ele, esse sangue que nos livraria de todo o pecado e de toda a morte eterna. E essa relação da primeira Páscoa para a Páscoa agora que eu quero trazer para vocês é literalmente entender o povo, a festa que o povo hebreu fez quando foi libertado, passou pelo Mar Vermelho e chegou na terra ali. A festa que eles fizeram. A alegria, a gratidão, não somos mais escravos. E isso tinha que viver no coração deles perpetuamente. E olha o que Deus fez por nós, entregando seu Filho Jesus. É muito maior do que aquilo que passaram naquele momento o povo hebreu.
Jesus, o próprio Deus, o Deus Filho, Deus Filho entregou sua vida e derramou seu sangue por nós. Nem a morte mais vence a gente, porque nós estamos em Cristo. Ele venceu a morte e o sangue dele foi aspergido nas nossas vidas. E olha que maravilhoso, a Páscoa do Senhor, a passagem da nossa antiga vida para a nova vida, que nascemos das águas, a Páscoa com qual Jesus nos libertou do pecado. Cristo é o nosso pão sem fermento, é o corpo sem pecado, que pode nos alimentar. Nós somos transformados por isso, quando nos alimentamos de Cristo. O cálice com o vinho, o pão, representando o corpo, o cálice de vinho representando o sangue de Cristo que foi derramado por nós. E voltando lá em Tessalonicenses, que é o nosso tema ali de gratidão. Tem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como eu falei no início, dando uma leve introdução, Paulo estava dando direções à igreja de Tessalonicenses. Estava dando recomendações, recordando eles de algumas recomendações, votos, estava se despedindo. E é importante que eu e você entenda a gratidão ao nosso Deus e a Jesus Cristo que entregou a sua vida por nós. Por mim, por você, pela sua família, pelos seus amigos, por todos aqueles que foram eleitos e salvos do Senhor. João Batista, quando viu a Cristo, ele disse, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais o Cordeiro que foi aspergido sangue nos umbrais lá no povo hebreu, mas agora é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto daquela música do Projeto Sola, né? Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. É isto. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Essa é a nossa Páscoa. É o Cristo ressurreto que morreu por nós. 1 Pedro também 2, 22 e 24 diz, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, porque, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fostes sarados. Alguns desses versículos que traz para nós a lembrança do que é a Páscoa. A Páscoa do cristão é a morte, a ressurreição de Cristo. Ele morreu e ele ressuscitou por mim e por você. Só um Deus pode fazer isso por nós. Só o Deus Filho. E é interessante que o tema é gratidão. E eu quero recordar com vocês, você tem sido grato a Deus em todas as circunstâncias? Em tudo que acontece na sua vida? Seja alguém que você ama, de repente partir por um momento desse de Covid e Deus tirar o fôlego de vida dela, ou por algum momento de desemprego, ou por um momento de outras coisas que estão acontecendo, será que a sua fé, a inabalável em Cristo, vai olhar e vai falar, Senhor, eu dou graças a Ti em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Ti para mim que tenho Cristo Jesus. Eu queria trazer, para finalizar, alguns versículos que vão falar sobre gratidão. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2,7. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que lindo! Dando graças, quer dizer, sendo grato ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 1,12. Deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. 1 Crônicas 16:8. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. 1 Crônicas 16:34. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação,
façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, que é o que nós lemos, 1 Tessalonicenses 5,18. Será que você e eu temos dado graças a Deus? Temos dado graça por nossas vidas? Temos dado graça por Deus ter nos escolhidos? Temos dado graça, temos servido ao Senhor? Temos dado graça e se motivado nessa graça para estarmos ansiosos para o retorno da igreja quando acabar esse tempo de Covid ou para quando a igreja for liberada? Ou mesmo quando nós estamos online, será que nós estamos dando graças porque estamos online e temos esse privilégio ainda de ter online? Porque em outras épocas, em outras pandemias, o povo não tinha internet e eles tiveram que ficar, talvez, alguns em suas casas, orando e cultuando sozinho, ansiando o tempo de voltar para a igreja. E alguns países foram assim. Que hoje eu e você celebre a verdadeira Páscoa do Senhor. A Páscoa da ressurreição. A Páscoa do Jesus vivo. Que, por seu sangue derramado, salvou a mim e a você. Libertou-nos do pecado. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós no meio de pandemia, no meio de opressão, de tristeza, de angústia, de incertezas deste mundo atual. Mas sabemos que o nosso Deus soberano, Deus vivo, Jesus Cristo, aquele que vive, que reina à direita do Pai, com Ele um dia nós estaremos, e quando nós chegaremos lá, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, nem angústia, nem pecado, porque nós seremos libertos por completo, porque a boa obra que Deus começou em nós, no dia em que Cristo chegou, o reino de Deus chegou, e Deus, Jesus Cristo está vivo. E o que eu e você pode dar a Deus em gratidão? E eu queria encerrar, antes de orar com vocês, dizendo que nós podemos dar para Deus, com a nossa gratidão, uma palavra que envolve muita coisa dentro. E eu vou deixar para o pastor Wagner, com os dias, apesar de vocês conhecerem, ele trazer isso para vocês. A nossa devoção. Qual tem sido a sua devoção para Cristo? Para Deus, para o reino de Deus? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida de gratidão? Como tem sido nossas vidas? Salmo 136, versículo 1 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Deem graças, porque o amor de Deus dura para sempre. Não importa o que você esteja passando, não importa esse momento, é o momento de nós firmarmos mais a Deus e agradecidos em Cristo, em Deus, celebrarmos uma Páscoa, mesmo distante, felizes, alegres, mas dando gratidão a Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado por mim. Que você e eu, que nossas igrejas, que o povo de Deus possa se alegrar e ser gratos. Que nós celebremos a Páscoa de Jesus Cristo. A Páscoa do Jesus ressurreto. Amém? Queria orar com vocês, antes de entregar de volta a palavra ao pastor Wagner. Senhor amado, Pai grandioso, soberano Deus, queremos pedir ao teu Santo Espírito, enche os nossos corações de gratidão a ti, Senhor. Enche os nossos corações de gratidão e devoção na leitura da palavra, devoção na oração, devoção em busca dos frutos do Espírito, devoção no nosso caminhar em ti, devoção no nosso servir a Deus, seja na igreja, principalmente na igreja e na nossa vida cotidiana. Devoção, Pai, para podermos, com gratidão, agradecer a Ti, Deus Pai, por ter entregado o Seu Filho Jesus para morrer, viver a nossa vida, morrer a nossa morte, porque Ele não pecou, e por Ele não ter pecado, e por Ele ser Deus,
e por eles terem se entregado por nós. Hoje, nós temos a liberdade e somos livres do pecado. E não há algo mais maravilhoso do que termos sido resgatados por Ti, Senhor. Salvos e libertos por Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu sangue derramado, pela Tua carne transpassada, judiada, mas que o Senhor fez por nós. Por cada salvo, por cada eleito deste mundo, e que um dia estaremos no mundo vindouro, na eternidade com Deus Pai. Senhor, abençoe essa igreja, a Igreja Tribo, cada irmão que está aqui, aqueles que ainda vão ouvir, vão escutar, e que eles possam ter esse sentimento, essa emoção, esse amor à igreja, esse amor a Jesus, esse amor e devoção que eles têm visto na vida do pastor Wagner, que eles têm visto na vida do Denilson, mas que eles tenham também visto na vida dos próprios irmãos e na vida deles, Pai. Que eles possam sentir isso e sejam renovados, esse amor por Ti e pela igreja, e que eles possam cada dia mais fazer com que essa igreja, essa pequena, amada, mas grande em esperança, igreja, tribos, que saia dessas 4 paredes e que elas possam se expandir por Belo Horizonte e por outros bairros, para que outras vidas sejam alcançadas através de cada membro, através dos pastores e através dessa devoção desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero novamente agradecer ao pastor Wagner pelo convite, agradecer vocês por me escutar, pelo carinho de vocês pela minha vida quando eu estive aí, e quero voltar. Vamos trazer o Wagner e a Fabiana, se Deus quiser, futuramente aqui, para estarem aqui pregando aqui também, para vir aqui conversar com as mulheres, né? Mas eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês, do Denilson, de todos, pelo cuidado, pela recepção mineirinha que vocês têm. E que vocês nunca percam isso, esse cuidado pela vida das outras pessoas, dos irmãos em Cristo. Amo a vida de vocês, isso não é uma frase, mas amo, vocês estão em minhas orações, em nossas orações como igreja, todas as reuniões, e que Deus possa abençoar vocês grandemente, ricamente, que seja a Páscoa, não somente hoje, mas que seja uma celebração de Páscoa a cada culto. Nós nos reunimos para louvar a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Deus abençoe vocês.